Como que você percebe esse momento histórico que é o dilúvio de Al-Aqsa e como ele se distingue de outros momentos históricos de luta e resistência do povo palestino, doutor Abdel? Boa noite, Ana, muito obrigado. De fato, 7 de outubro foi um marco na luta do povo palestino. Tem antes de 7 de outubro e tem depois de 7 de outubro. E tem ligado muitas lições que essa operação deixou para o povo palestino, para os árabes, para o mundo. Primeiro, talvez a lição mais importante foi reafirmar que apenas resistência capaz de libertar a Palestina e derrotar o projeto sionista no Oriente Médio. Infelizmente, alguns grupos, partes da comunidade palestina acreditavam que algum tipo de solução com o sionismo poderia ser feito. Durante 30 anos, a autoridade palestina negociou com o Estado sionista. O que conseguimos durante esses 30 anos foi triplicar o número dos colonos sionistas na Cisjordânia, triplicar os assentamentos, transformar Cisjordânia em queijo suíço, destruindo qualquer possibilidade de criar mini-estado palestino, mesmo sem soberania na Cisjordânia. Transformou Gaza em campo de concentração, Auschwitz palestino, e vem a operação do Hamas, dia 6 de outubro, para devolver o caráter essencial da luta dos palestinos, uma luta anticolonial, uma luta de um sistema, ideologia assassina, racista e supremacista, que desde o início não escondeu suas intenções: acabar com os palestinos e ocupar toda a terra palestina. Golda Meir, ex-primeira-ministra de Israel, falava sempre: não existe tal povo palestino. Não que fosse, existia a gente chegou aqui, ocupou terra dele, nunca existiu. Então, para eles, os palestinos invisíveis, inexistentes, e Hamas e Operação 6 de outubro devolveu a visibilidade para a questão palestina, Uhum. devolveu dimensão árabe dessa questão. O projeto sionista não apenas representa um perigo para os palestinos, mas desde o princípio o sionismo também não escondeu suas intenções em relação aos seus vizinhos árabes. A grande terra de Israel ocupa Palestina, Jordânia, parte da Síria, todo o Líbano, parte do Iraque e deserto de Sinai. Então, quando os libaneses, os jordanianos, os sírios lutam, apoiam os palestinos, eles, em primeiro lugar, estão defendendo sua soberania e independência. E Hamas mostrou que no mundo árabe, no Oriente Médio, de fato, tem dois eixos, tem dois projetos: projeto de resistência, um projeto americano sionista apoiado por regimes reacionários no mundo árabe. Talvez muito difícil avaliar qual as consequências de 7 de outubro. Talvez não é início de fim do sionismo, mas certamente, e não há dúvida, fim do início do projeto sionista. Enquanto Netanyahu está falando de novo Oriente Médio, o que significa Oriente Médio controlado por Israel, por sionismo, um poço avançado de civilização europeia, colonização europeia no mundo árabe para saquear suas riquezas e manter esse mundo dividido sob controle israelense. Ele está falando do mundo árabe dividido, Novo Oriente Médio, sem soberania e sem independência. Mas, ao mesmo tempo, ele está incapaz de derrotar Hamas em Gaza, incapaz de enfrentar os heróis militantes de Hezbollah no sul do Líbano, que está causando grandes perdas nas fileiras do exército sionista. Então, essa operação de 6 de outubro foi marco, não há dúvida, na luta não apenas do povo palestino, mas na luta dos povos árabes, de grande nação árabe, que
infelizmente, alguns começaram acordos de paz com o regime sionista, Uhum. achando que, abaixando a cabeça, eles vão evitar o perigo sionista. E isso não é possível, porque sionismo não esconde suas intenções na toda a região, que ocupar, explorar, matar e, principalmente, manter escravizados os povos árabes. E a luta, a resistência palestina, libanesa no Iêmen mostra que isso não será feito. Ao contrário, possível não apenas enfrentar projeto sionista, mas também mostrar o caminho para a sua derrota, que será inevitável. Perfeito, doutor Abdel. E você menciona alguns aspectos bem importantes, assim, que é a questão dos dois caminhos para a resistência palestina. O caminho da libertação, como é travado agora pela resistência palestina, da resistência, e, é claro, o caminho daquele alinhado aos Estados Unidos, o caminho alinhado a Israel. E algo que a gente vê aqui no jornal Nova Democracia como um grande logro, uma grande conquista da operação Dilúvio de Al-Aqsa do 7 de outubro, foi de fato reafirmar esse primeiro caminho, o caminho da resistência, como o único caminho possível para se atingir a libertação. Nesse sentido, ele é, de uma forma assim, um certo sepultamento dos acordos de Oslo e do que ele significou. Até porque a gente viu também mais recentemente, esse ano, aquele acordo em Pequim entre o Hamas e o Fatah, em que ali se atingiu um acordo de continuar na resistência até que se tenha a Palestina com Jerusalém como capital, o que pressupõe, é claro, a resistência ativa como é travada atualmente. Algo que eu queria perguntar para o senhor, então, levando em conta esse cenário, é justamente isso: os efeitos que o 7 de outubro e as suas comprovações têm sobre o caminho da resistência nacional palestina, sobre a contrapropaganda dos acordos de paz que o imperialismo e o sionismo fazem, e como que isso está agora com esses acordos que a gente viu entre os vários grupos da resistência, esse nível de unidade que se atingiu atualmente. Ô Henrico, nenhum povo queria viver em guerra constante. Isso é inviável. Os palestinos querem paz. O problema qual paz que está sendo oferecido para a gente? Uhum. Paz do cemitério, paz sem direitos, sem dignidade, sem terra, sem soberania. Isso Uhum. não é, certamente, não é paz, redenção. E o ataque de 7 de outubro mostrou que é possível resistir a esse projeto que eles estão oferecendo para a gente. Os palestinos não têm outro caminho. Na verdade, precisamos de duas coisas. O que 7 de outubro mostrou, resistir. Resistir, a única maneira de existir para os palestinos. Segundo, união nacional, que, de fato, na luta palestina, os grupos estão todos unidos em Gaza, por exemplo. Hamas, Jihad Islâmico, Brigadas de Al-Aqsa, do Fatah, Frente Popular, Frente Democrático, outros grupos. Eles estão com arma na mão, enfrentando inimigo sionista. Uhum. Problema que ainda entre nós, apesar de serem minoria, mas é uma minoria apoiada por regimes árabes, por Estados Unidos, que acredita que o preço pago por resistir muito mais alto do que negociar. Problema, Uhum. a gente viu essa negociação. O preço de suposto processo de paz foi alto demais, mesmo comparado com o preço que estamos pagando hoje em dia nessa luta armada contra a ocupação sionista. A questão palestina foi esquecida durante vários anos. Uhum. Começou a se pensar que a luta entre colonizador e o colonizado, uma luta nas fronteiras, arranjo de fronteiras, trará paz para os dois lados. E quando, de fato, Israel trata essa luta, esse conflito, como luta existencial, ou derrubar os palestinos, derrotá-los, causar maior dor possível para eles render-se. E os palestinos não têm outra opção senão lutar.
o que está sendo oferecido para a gente, uma rendição, uma escravidão em nome de paz. Aqueles palestinos que ainda acreditam que é possível chegar a um acordo, uma solução pacífica, precisam acordar. Se não unir todos nós contra esse projeto, e felizmente a maioria absoluta dos palestinos, hoje estava lendo reportagem no Haaretz, que fala exatamente sobre isso, que o apoio do Hamas na Cisjordânia duplicou, sem falar do apoio do Hamas dos grupos de resistência entre os palestinos ao redor da Palestina, principalmente na Jordânia, Líbano e Síria. Hoje, dezenas de milhares saíram às ruas do Amman, todos gritando: todos somos Hamas. E escuta Abu Ubaida, somos militantes seus. Então, o povo, isso, graças a 7 de outubro, mostrou o seguinte: é algo extremamente importante no cenário palestino como no cenário internacional. Os povos que lutam pela sua liberdade, mesmo quando estão mostrados como derrotados, eles têm reserva revolucionária interminável. Basta ter uma liderança coerente, um projeto de libertação nacional viável, o que 7 de outubro mostrou. Por isso, os palestinos, como qualquer outro povo, isso é uma lição para a esquerda internacional. Depois de derrota do socialismo no mundo e queda da União Soviética, parece que todos aceitaram a Pax Americana e tentaram conviver com uma nova realidade. Enquanto o Gaza mostra aqui outro caminho possível, caminho da luta, caminho de insistir nesse conflito, enfrentamento de nossos inimigos. Não é apenas possível enfrentar, mas possível derrotar esse projeto, tanto em Gaza quanto ao nível mundial. Israel, Henrico, Ana, foi mostrado durante vários anos, várias décadas, na verdade, mostrado por imprensa internacional, por regimes árabes, como uma potência tecnológica e militar invencível. Não adianta lutar contra Israel porque ninguém vence Israel. Isso que eles queriam colocar nossos corações, nossas mentes. Melhor levantar bandeira branca e conviver com essa realidade sionista. 7 de outubro mostrou que o grupo armado, mesmo com esse desequilíbrio total nas forças militares entre os dois lados, capaz de enfrentar, capaz de causar grandes perdas no inimigo bem mais armado, mas precisa de determinação, precisa de fé, precisa confiar no seu povo, nas massas excluídas que são prontas para lutar e vencer. Doutor, eu também gostaria de ler aqui uma saudação que um espectador nosso deixou para você. Ele falou: grande doutor Abdel, grande médico, professor, amigo e irmão, um grande exemplo de generosidade e luta. E eu também gostaria de aproveitar para também fazer uma pergunta para você, mas no sentido de você falou que da esquerda internacional, né, de como o dilúvio de Al-Aqsa cobra mesmo da esquerda internacional um posicionamento. Afinal de contas, de fato, mesmo com o desequilíbrio de forças, o Hamas sendo menor, tem conseguido se desenvolver e tem conseguido, de fato, derrotar o invasor sionista, aquele que tem colonizado durante esses 77 anos as terras do povo palestino. E aí a gente sempre repete isso aqui, né? Não é uma questão de quantas armas se tem, de quais armas se tem, mas sim dos homens e mulheres que estão lutando por uma Palestina soberana, livre do rio ao mar. Eu gostaria de perguntar para você qual seria, então, a tarefa nesse momento dos verdadeiros democratas revolucionários, internacionalmente falando, em relação à Palestina nesse momento, né? O que fazer nesse momento em relação à luta que tem se desenvolvido e se abriu com o dilúvio de Al-Aqsa? Ana, nesse um ano, o que me deixou mais chateado, talvez, que aqueles que historicamente eram
anti-imperialistas na esquerda, principalmente esquerda brasileira, pela, que lutam pelo um mundo justo, sem racismo, sem dominação imperialista ocidental. E quando a gente discutia questão palestina, oi, eu sou a favor dos palestinos, da luta do povo palestino, mas essa mas tão feia, mas o Hamas é um grupo terrorista, mas Hamas atacou Israel, mas essa que indica não apenas a ignorância em relação à questão palestina, mas também que indica mais miopia social, ideológica, Uhum. também ao nível nacional, aqui no Brasil. Não há mais entre aqueles que lutam pela sua liberdade e os seus opressores. Não há mais entre colonização racista, supremacista e um povo que luta contra essa colonização. Não tem mais entre a vítima e agressor. Então, o que 7 de outubro mostrou, e deve mostrar, não apenas para os palestinos, mas aqui para os companheiros da esquerda, e não é no Brasil também, ao nível mundial, que primeiro passo para enfrentamento, união, o que nos une muito mais do que nos divide. Olha o que um grupo com um número extremamente reduzido, quantos são os membros da Hamas em Gaza, enfrentando não apenas o exército mais armado, mais cruel do Oriente Médio, mas apoiado também por imperialismo americano, e não é apoiado financeiramente e politicamente, mas com armas. Há soldados americanos e ocidentais, há gente que saiu daqui do Brasil para apoiar e guerrear com o exército israelense. Mesmo assim, Hamas está em pé. Hamas hoje atacou Tel Aviv, junto com Iêmen e Hezbollah. Então, união, o primeiro passo para se organizar, para enfrentar esse perigo. Não é perigo regional no Oriente Médio, mas a gente está vendo avanço dessas forças racistas, supremacistas, até no Brasil. Divididos não tem como enfrentar isso. Fico extremamente com esperança quando vejo milhões e milhões de iemenitas toda sexta-feira saem nas ruas sob um sol, calor de Iêmen que chega a 50 graus, denunciando crimes de Israel, anunciando apoio incondicional à causa palestina. Como a Hezbollah continua a sua luta, mesmo pagando um preço muito alto. Então, lá e aqui, forças, reservas, capacidades de nos unir e nos enfrentar nosso inimigo comum. Divididos, vamos ser derrotados. Como Brecht falou, quando viu os nazistas na Segunda Guerra Mundial pegando os comunistas para serem mortos. Ele falou: eu não fiquei preocupado. Pegaram os comunistas. Não sou comunista. O segundo a levar foram os ciganos. Ah, não sou cigano. Então não vão me levar. Depois levaram os judeus. Não sou judeu. Mas quando chegou a vez dele era muito tarde demais. Espero que as forças democráticas e realmente revolucionárias acordam para formar um frente unificado com um projeto realizável para apoiar os palestinos e enfrentar os perigos que nossas sociedades estão enfrentando hoje em dia.